Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão, me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje é para abordar um comentário do amigo Igor Santos, onde ele pergunta da seguinte forma no vídeo que eu fiz anteriormente: Walter, sou um grande fã do seu canal, como posso refutar em um debate quando falam que antigamente era o tempo da lei e agora é o tempo da graça? E aí o rapaz aqui, um amigo também comentou, o Sandro Franca, né, referente ao comentário do Igor, falando o seguinte: Igor Santos, basta você saber que graça significa favor, gratidão, generosidade, etc. no meio evangélico, se tem como favor imerecido. Ou seja, você encontra a graça no tempo da lei. Uma demonstração da graça de Deus no Antigo Testamento foi a retirada do povo da servidão no Egito e seu estabelecimento na Terra Prometida. Foi um favor de Deus sem nenhum mérito de Israel. Portanto, a graça sempre existiu, e saber também que não existe um texto na Bíblia onde Jesus abole a lei, pelo contrário, ele é a favor da lei. Sabendo dessas coisas, você é capaz de refutar qualquer um que afirma que estamos no tempo da graça e não da lei. Mas enfim, focando na questão da pergunta, né? Essa relação graça e lei, ou lei e graça, é muito polêmico, porque se você vai numa igreja, você questiona o líder religioso referente a certos modus operantes do Deus hebreu sobre a questão de não matar assim à toa, ou ser muito rígido com determinadas doutrinas, ou certos absurdos, né, que você vê no Antigo Testamento. Muitos vão justificar que tais absurdos existem na Bíblia porque lá você tinha o tempo da lei, porém, de Jesus para cá as coisas mudou e estamos na graça. Como o próprio amigo Sandro Franca expôs, no meio do mundo evangélico, no mundo cristão, a graça, esse termo graça é conhecido como um favor imerecido por parte de Deus. Essa questão da graça, relacionado à morte de Jesus na cruz, a ele ter se dado na cruz, na questão de salvação da alma, ou seja, o crente que crê em Jesus, ele pode ter acesso a um paraíso, ele pode ter acesso ao céu, ele não vai sofrer eternamente no inferno. Essa ideia de graça relacionada à salvação, quem inventou isso dentro da Bíblia é o apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 15, aonde havia registrado o primeiro concílio do cristianismo e o único registrado na Bíblia. Se você não sabe, todas as modificações que ocorreram no cristianismo nesses 2000 anos de história se baseia, principalmente dentro do mundo católico romano ou católico ortodoxo, tem base dentro dos concílios. Então, ou seja, os concílios eram para resolver algum tipo de embate teológico ou algum problema cultural, científico ou social envolvendo a igreja. Então, nesse concílio de Jerusalém, você tinha um embate uma questão, né? Porque a Bíblia relata que muitos judeus reconheceram Jesus Cristo como o Messias prometido e que estava para ser enviado. Só que, nessa altura de Atos, você tem essa vinda de Jesus como Messias referente a salvador de alma, ou seja, salvar a pessoa para não se perder eternamente no inferno. Claro, gente, estou tratando aqui dentro do contexto bíblico. Então, houve um embate, porque muitos desses judeus, eles praticavam as leis do judaísmo, que era a circuncisão, era o dízimo, não trabalhar no sábado, não comer carne de porco, não comer frutos do mar, não consumir gordura, se vestir, não utilizar 2 tecidos diferentes ao mesmo tempo. Então, eles tinham todos aqueles rituais da lei de Moisés, né, estabelecidos dentro dos livros pentateucos, que você tem dentro da sua Bíblia. E aí você tinha essa mensagem de Jesus Cristo, essa ideia de Jesus Cristo como Salvador, sendo espalhado para os ditos gentios, ou seja, povos que não eram judeus, povos estrangeiros. Era tido que somente a pessoa reconhecer Jesus Cristo como Salvador, como o Messias aguardado, que ela poderia acessar a salvação. Então houve um embate se essas pessoas, se esses gentios, tinham ou não precisão de circuncidar, ou seja, de praticar um mandamento da lei, que na verdade, né, essa ideia da circuncisão ela vem desde Abraão.
Mas na lei de Moisés ela também é confirmada, e todo judeu, né, após nascer, ele praticava a circuncisão. Então havia essa questão, se os gentios precisavam ou não circuncisar, e houve divisão, houve discussão acerca do assunto, e o Concílio de Jerusalém foi justamente para resolver isso. E como que isso foi resolvido? Pedro, o primeiro papa da igreja, tido como primeiro papa da igreja, né, o primeiro líder, depois que Jesus foi embora, né, para os céus e deixou a sua igreja na mão dos seus discípulos, que se tornaram apóstolos, Pedro, ele foi tido como chefe, primeiro chefe da igreja. E aí ele resolveu essa questão falando que, pela graça, qualquer um pode ser salvo. Ou seja, a salvação é um favor imerecido e é para todos, não precisa, independentemente de ser judeu ou não. O que aconteceu? O apóstolo Paulo pegou essa ideia da graça e divulgou. Ele teve, né, o apóstolo Paulo, ele é um personagem problemático dentro do cristianismo. Por quê? Se você fizer um paralelo entre os evangelhos e as epístolas de Paulo, os ensinos de Paulo, tudo que é relatado ali envolvendo esse personagem Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, existe uma forte contradição entre os ensinos de Paulo e os ensinos de Jesus. E Paulo, ele bate muito em cima dessa ideia da graça. Você pode ler o texto de Efésios 2 e diversos outros textos. Paulo, ele começa a impor regras e doutrinas na igreja, regras nas quais Jesus jamais teria falado ou jamais falou dentro dos evangelhos. Então, o que acontece? Se você for uma pessoa honesta e procurar estudar por conta própria, procurar analisar, raciocinar a questão pela sua própria mente e fizer um paralelo do que Jesus ensina nos evangelhos e do que Paulo ensina nas suas epístolas, você vai ter uma forte contradição entre os ensinos de Paulo e os ensinos de Jesus. E essa questão da lei e graça, Paulo ele erra, e erra rude, e erra feio. Por quê? Porque Paulo ele traz a ideia de que a prática da lei era para se alcançar salvação da alma, né? A salvação do inferno. E aí a lei, a partir de Jesus Cristo, não havia mais necessidade de se praticar essa lei. Ou seja, basta você acreditar que Jesus ressuscitou, basta você acreditar no Jesus que Paulo estava pregando, que você alcançaria a salvação. E hoje em dia, mais de 95% das denominações cristãs, elas praticam essa ideia de Paulo. As igrejas elas são muito mais baseadas nas epístolas de Paulo do que propriamente nos ensinos de Jesus dentro dos evangelhos. E qual que é o problema? Primeiro ponto, qual é o grande erro dos cristãos? Se você conversar com boa parte dos cristãos, mais de 90% dos cristãos, eles vão dizer que a lei é maldita, que a lei é maldição, que hoje estamos no tempo da graça. Primeiro ponto. A lei de Moisés, ela foi instituída para um povo. Ela nunca vai deixar de existir, porque os judeus acreditam que essas leis foram instituídas por Deus, pelo Eterno. Deus, ele é perfeito. Logo, se ele é perfeito, o que ele institui também tem que ser perfeito. E o que é perfeito você não mexe, não modifica e não altera. Essa é a primeira linhagem de pensamento do que os judeus vão apresentar. Eles jamais, inclusive o próprio Jesus cita lá em Mateus 5, como o próprio amigo Sandro Franca expõe, que Jesus ele não veio abolir a lei, muito pelo contrário, ele veio para cumprir a lei e cumprir o que os profetas também advertiram antes dele. Por que Jesus veio para cumprir a lei? E o fato de Jesus ter cumprido a lei não abole ela. Por quê? Porque a lei foi constituída para um povo. Era a constituição de um povo. Foi a constituição de uma nação. Que nação foi essa? Israel. Todo país tem a sua constituição. A constituição ela é baseada, ela vai ditar os direitos e deveres do cidadão. O que pode, o que não pode, o que tem que ser feito, o que não pode ser feito. E cada país, de acordo com a sua cultura, modos de vida, a forma que as pessoas vivem em sociedade, essa Constituição vai ter particularidades. E com a lei de Moisés não foi diferente.
Foi uma lei constituída para um povo, para um período. E não há por que essa lei acabar. Por quê? Porque é uma lei para modo de como as pessoas deveriam viver essa vida, como deveriam viver nessa comunidade de hebreus. Então o erro do apóstolo Paulo é associar a lei de Moisés com salvação de alma. Nunca a lei de Moisés foi estabelecida para que qualquer pessoa alcançasse salvação da alma, salvação eterna, o paraíso. Isso é um erro brutal dos cristãos. Erro esse cometido por falta de conhecimento, por total ignorância, porque não fazem um paralelo entre Jesus e Paulo. O dito apóstolo Paulo, se você estudar o islamismo, os muçulmanos consideram Paulo como um impostor. Por quê? Porque Paulo, ele nunca conheceu Jesus Cristo pessoalmente. Claro, vamos trabalhar na linha de pensamento de que Jesus tenha existido. Jesus nunca conheceu Paulo pessoalmente e vice-versa, pelo menos a Bíblia não registra isso. Jesus, ele chamou 12 discípulos. Desses 12 discípulos, Judas Iscariotes se matou, se enforcou, traiu ali a Jesus, enfim, deixou de ser discípulo de Jesus. Logo sobrou uma vaga. Se você ler o texto de Atos 1, o próprio apóstolo Pedro ele resolve essa questão, né, na base da sorte, escolhendo Matias. E Matias ele substituiu a Judas, que até então naquela ocasião já não estavam junto com eles. E depois disso, você não ouve praticamente mais falar de Matias. Aí vem Paulo que diz ter tido uma visão. Essa visão é contraditória, você pode fazer o paralelo entre Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Paulo ele é contraditório na forma que ele expõe como ele se converteu, como que ele aceitou a Jesus, como ele se tornou um apóstolo. Então, ou seja, ele não recebeu o chamado, ele não conheceu Jesus Cristo pessoalmente. E se você fizer um paralelo entre Jesus e Paulo, você vai perceber que os ensinos de Paulo, a forma que Paulo apresenta Jesus é totalmente diferente do que é apresentado no Evangelho. Jesus, dentro dos Evangelhos, ele nunca associou essa tal da graça que Paulo pregoa com salvação de alma. Muito pelo contrário, o que Jesus ele ensina primariamente nos Evangelhos? Como se acessar a vida eterna. A vida eterna, claro, dentro do contexto judaico, é praticando os mandamentos. Qual mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e, semelhante a isso, amar o próximo como a ti mesmo. Para se acessar a vida eterna, que os judeus acreditavam que viria um período que haveria a ressurreição dos mortos, e quem só ressuscitaria quem estivesse apto a viver uma nova terra, um novo céu, uma nova terra, nesse planeta, onde haveria paz, haveria harmonia. E o reino de Deus, quando Jesus fala o reino de Deus, provavelmente existem interpretações que entendem que esse reino de Deus seria estabelecido, né, aqui na terra, e somente pessoas aptas, ou seja, pessoas que cumpriam os mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Se o reino é de Deus, não tem lógica você viver num reino onde você odeia o rei, odeia o monarca, né, ou seja, a figura que comanda. E também você tem que amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, as demais pessoas que fossem viver, estivessem aptas, você tinha que amar aquelas pessoas. E isso você prova nessa vida, na vida nessa terra. Então os judeus eles não acreditavam em céu e inferno, eles acreditavam que a alma era mortal, ou seja, depois dessa vida você deixaria de existir. Chegaria um momento que haveria a ressurreição dos mortos, só seria ressuscitado quem estivesse apto a viver a vida eterna. Essa que é a ideia primária de salvação. Tanto no judaísmo, que Jesus confirma isso no Evangelho. Eu não me lembro agora a passagem, mas eu posso expor aqui, em algum canto aqui da tela. Certo? É só você ler, é só você estudar a Bíblia. Então, Paulo, ele é tido como impostor, Paulo é tido como um falso apóstolo justamente por causa disso. Outro detalhe que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Se você fizer um paralelo entre Jesus e Paulo, ou as epístolas de Paulo, ela foi escrita em torno do ano 50, da década de 50 e década de 60 do primeiro século. O primeiro evangelho escrito que você tem dentro da Bíblia, baseado dentro das fontes que era o conjunto de tradições, né, conjunto de narrações, tradições e narrações orais acerca da vida de Jesus Cristo, foi o Evangelho de Marcos, escrito em torno do ano 70, ou seja, a partir da década de 70 do primeiro século. E ainda por cima foi escrito por Marcos, que era provavelmente, segundo a tradição da igreja, era alguém do exército romano, e foi discípulo de Pedro, né? Provavelmente não teve nenhum tipo de ligação com Paulo.
Só que quando Marcos escreveu o Evangelho, Paulo já tinha escrito praticamente todas as suas epístolas que estão dentro da sua Bíblia. Então, ou seja, quando Paulo fala lá em Gálatas que do Evangelho dele, esse Evangelho, ou seja, essa mensagem de salvação de Jesus Cristo que Paulo apregoava, não tinha relação alguma com os evangelhos canônicos que você tem na Bíblia. Por isso que existe uma forte contradição. E, obviamente, o seu líder religioso, o seu padre, o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, vai falar, é porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e é a perfeita e inerrante palavra de Deus. Mentira! Porque se ela fosse uma inspiração de um Deus perfeito, ela não poderia ter contradição. E existe uma forte contradição entre Jesus e Paulo. A começar pela essa questão da lei, né? Só essa questão da lei e graça, que Paulo fala que a lei é maldita, que a lei, enfim, foi abolida e tal. Jesus nunca falou isso. E diversos outros ensinos. Eu tenho uma playlist aqui no canal abordando essa questão de Paulo, né? Análises sobre o apóstolo Paulo. Há alguma igreja, algum líder religioso que apregoa essa linhagem de pensamento? Eu não conheço, mas muitos mentem, muitos baseiam, ficam falando essa ideia de graça. Nada de graça, meu caro. Não existe, porque fim da lei. Não, a lei nunca foi para a salvação da alma. E outra, mesmo se você confirma que houve um tempo da lei, houve um tempo da graça, e hoje estamos na graça e qualquer um pode acessar a salvação da alma, de ir para o inferno, entra naquele problema que eu já expus aqui. Deus não é justo. Por quê? Porque de Adão e Eva até hoje em dia, nesse período de 6.000 anos, Jesus ele veio há 2.000 anos atrás, ou seja, de Adão e Eva até Jesus, 4.000 anos. De Jesus Cristo até hoje em dia, 2.000 anos. Então, ou seja, somente a partir de Jesus você tem a tal da graça, por causa da morte e sacrifício dele. Se você hoje tem a oportunidade de ir em uma igreja, de se batizar e aguardar essa tal da salvação depois que você morrer, Deus ele não é justo, ele não amou o mundo. Se ele tivesse amado o mundo, ele teria dado essa oportunidade para as pessoas que nascessem, vivessem e morressem desde Adão e Eva até hoje em dia. Ah, mas naquele tempo o plano de salvação era diferente. Se o plano era diferente, a partir de Jesus foi modificado, e se é Deus que planeja tudo isso, então Deus ele muda. Deus ele não é perfeito. Porque se o primeiro plano fosse perfeito, ele não precisaria alterar e nem modificar. Se houve uma mudança é porque, geralmente, quando procuramos algum tipo de mudança, você só vai melhorar aquilo que não está a ser perfeito. O ser humano, ele não é perfeito. Por isso que, óbvio, se você fizer algo, por exemplo, um bolo, você faz um bolo, ou uma comida, a comida ficou perfeita, o bolo ficou perfeito, não deu o que você modificar. Está perfeito, está isento de falhas e erros. Mas, geralmente, a gente costuma modificar algumas coisas na nossa vida. Por quê? Porque você está em busca da perfeição. Mas nenhum ser humano é perfeito. Mas os crentes falam que Deus é perfeito. Mas como que Deus é perfeito se ele cria seres humanos, seres imperfeitos? Não tem lógica, certo? Não tem lógica. Então, essa questão da salvação, ser pela graça, isso é uma mentira. Isso aí foi uma solução que Pedro arrumou, e Paulo pegou essa ideia e levou para a Ásia, levou para a Grécia, que foi onde ele implementou a igreja dele. Apregou esse Jesus ressurreto, esse Jesus glorioso, e as igrejas hoje em dia elas apregoam muito mais esse Jesus de Paulo do que o Jesus dos evangelhos. Isso é fato. Por isso que existe uma forte contradição entre a igreja e a Bíblia. Existe uma forte contradição entre os modos operantes dos cristãos, dos modos e dos ditos, de Jesus. Existe uma forte contradição, justamente por causa disso, certo? Então, finalizo o vídeo aqui. Tem muito mais coisa para falar, mas também se eu for me estender aqui, o vídeo vai ficar muito longo e isso não é interessante. Se você for novo no canal, se inscreva-se, deixe o seu like, acione o sininho com as notificações para você não perder a atualização de novos vídeos. Beleza? Eu agradeço a todos os amigos que têm acompanhado, têm compartilhado, têm comentado, têm me apoiado aqui. Muito obrigado, forte abraço e paz a todos.